Shalom pessoal, tudo bem? Hoje quero falar um tema com vocês que acaba sendo um tema muito controverso, tá? Que há muitas discussões sobre a questão do Shotem HaMashiach, do anticristo, e a questão também da primeira e da segunda besta, tá? O que acontece? Hoje tem muitas especulações sobre a questão de vir um anticristo que vai dominar o mundo. Então nós estaremos analisando alguns textos à luz do Novo Testamento, à luz também de literaturas judaicas, para nós entendermos se realmente o anticristo virá ou se o anticristo já veio faz tempo e já domina com as suas doutrinas o mundo, tá? É um tema muito importante, lembrando que a gente respeita quem pensa diferente, mas nós temos que dar uma luz de verdade a muitas suposições que as pessoas acabam colocando hoje sobre esse tema. Primeiramente, eu quero ler com vocês esse livro aqui chamado Os Dias de Mashiach, tá? Do Rabino Menachem Brod, onde na página 33 ele fala um pouco sobre essa questão dos reinos que estariam sobre o mundo, tá? Ou principalmente sobre a questão de Israel. Na página 33 desse livro diz o seguinte: um temor profundo, sombrio, caiu sobre Abraão. Bereshit, Gênesis capítulo 15, verso 12. Temor refere-se à Babilônia. Sombrio refere-se à Média. Profundo, à Grécia. E caiu a Edom. Bereshit Rabá 44, verso 17. Então, em Bereshit Rabá, a parte onde tem que Abraão faz o pacto das partes, é associado as palavras que tem ali: temor, sombrio, profundo e caiu, com os 4 reinos que reinariam sobre a terra de Israel, de certo modo seriam reinos mundiais, tá? O temor se refere à Babilônia, o sombrio se refere à Média e à Pérsia, tá? Que foi reinos aí ajuntados, a Grécia e a Edom. Então esses são os 4 reinos que, segundo Bereshit Rabá, reinariam sobre o mundo. Lembrando que o 4º reino, o reino de Edom, representado pelo reino de Esaú. E quando você vai para o nascimento de Esaú e de Jacó, você vê que os dois brigavam no ventre materno e que posteriormente, quando Isaac fez a bênção, fala que Esaú viveria pela espada, tá? Seria um homem de guerra, e dá a entender que logo que termina o reino de Esaú, começa o reino de Jacó. Isso que significa Jacó pegando no calcanhar de Esaú, saindo junto, tá? Saindo agarrado para seu irmão, ou seja, termina o império de Edom, Esaú, e começa então um império de Jacó. E nós vivemos hoje esse 4º império sobre Israel, um império de Edom. Mas quem que é Edom hoje, tá? Quem que representa Edom? Bom, Edom representa a religião islâmica, tá? Os muçulmanos são descendentes de Edom e também descendentes de Ismael. E nós temos também, segundo o Talmud, o tratado de Megilá 6b, quem que é descendente de Edom? Na página 6b de Megilá diz o seguinte: Esaú deu origem aos romanos. Esaú também deu origem à Germânia, tá? E Esaú, então, também deu origem à Itália. Então, segundo o tratado de Megilá 6b, um tratado talmúdico, Esaú deu origem aos romanos, aos italianos e aos alemães, tá? A Germânia, os alemães. E nós vemos recentemente, na Segunda Guerra Mundial, que por coincidência Hitler perseguiu os judeus, sendo descendente dos alemães, e também a gente vê que ele se uniu à Itália. E Mussolini queria restabelecer o antigo Império Romano, tá? A gente teve uma grande perseguição que ocorreu aí na Segunda Guerra Mundial com o Holocausto. Então esse é um panorama histórico de quem Edom deu origem. Então, ao mundo muçulmano, Edom deu origem também a muitos povos que fazem parte da Europa. Então, muitos povos europeus, uma parte deles são descendentes de Edom. Outra parte também é descendente de Jafé. Um outro ponto também muito interessante está em 1 Macabeus, capítulo 12, verso 22, onde também fala
de uma aliança que havia entre os judeus e os espartanos, ou também os espartanos eram uma parte dos romanos. E se você vê lá em 1 Macabeus capítulo 12, verso 22, fala que os espartanos, os romanos, eles são da origem, da descendência de Abraão. Se você vê lá em 1 Macabeus capítulo 12, verso 22. Tudo isso que eu mencionei, os dias do Mashiach, o Tratado de Migilá, e também aqui nesse caso, primeiro livro de Macabeus, ele é um pano de fundo para a gente ver que o quarto reino, o reino de Edom, de Roma, ele é o reino de Esaú, tá? E Esaú viveria pela espada. Agora vamos analisar alguns textos que as pessoas tendem a dizer que virá um anticristo no futuro. Bom, primeiramente, a carta que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá? Então, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler do verso 1 em diante. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Yeshua HaMashiach e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo termos chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais prodígios da mentira, e com engano de injustiça aos que perecem, porque não conhecem o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então aqui no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, fala sobre a vinda de uma apostasia antes do dia do Senhor. Só que essa apostasia dá-se a entender que estava próximo da época de Paulo, essa apostasia, e que seria revelado um filho da iniquidade, e no verso 4 fala que se faria oposição contra Deus, se assentaria no santuário de Deus, sustentando-se como se fosse o próprio Deus, tá? Essa questão de assentar-se no santuário de Deus, muitas pessoas hoje, elas têm isso como literal, tá? Como se o templo fosse ser reconstruído, e aí viria um Shotem HaMashiach, um falso Messias, e que se sentaria neste templo, tá? Mas o texto não necessariamente precisa ser um templo físico, tá? Porque o santuário que se refere ali, nós entendemos que se refere a Jerusalém, a Terra Santa. E Jerusalém seria dominada por esse homem da iniquidade e por esta apostasia. A questão é o seguinte: será que esse homem da iniquidade ele seria somente uma pessoa, ou ele seria várias pessoas que se sentariam sobre Jerusalém? Será que seria uma pessoa, uma dinastia, uma continuação, vários impérios que reinariam sobre a cidade santa, se sentariam na casa de Deus? Bom, vamos ter que analisar mais alguns textos, tá? A gente vai voltar nessa questão de Tessalonicenses, mas tem que prestar bem atenção em alguns pontos, tá? Primeiramente, vamos agora para Apocalipse, capítulo 11, verso 1 ao 3. Lembrando que eu vou tentar passar esse estudo de forma abreviada, tá? Apocalipse 11, vamos ler do verso 2 ao 3. Mas deixe de parte o ato exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses
calcarão aos pés da cidade santa. Então aqui fala que os gentios dominarão a cidade por 42 meses. No verso 3 fala: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quando fala aqui das duas testemunhas, nós entendemos que é a divisão de Israel na casa do norte, a casa de Israel, e o reino do sul, que é a casa de Judá, tá? Representando Judá, representada a testemunha Moshe, e a parte do reino do norte, representada por Elias, que profetizava a essas 10 tribos, tá? Ficariam por 1260 dias com um pano de saco de cinza. E é interessante que você vê ali em cima 42 meses e você vê aqui embaixo 1260 dias. E aí se você pegar 42 vezes a quantidade ali de 30, dará aí nessa quantidade de 1260 dias, tá? Então, essas duas profecias, elas estão, o verso 2 e o verso 3, 42 meses e 1260 dias, se referem ao mesmo período, tá? E se você continuar lendo aí no capítulo, lá no verso 11 fala: mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. Então, no verso 3, nós vimos ali que darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestido de pano de saco, né? Isso quer dizer o quê? Que eles ficariam por 1260 dias profetizando de forma de luto, tá? De forma perseguida. E aí nós temos uma grande dúvida, uma grande questão aqui. Será que esses 1260 dias dias literais? Esses 42 meses são 42 meses literais? Ou será que esses dias aqui, 1260, são proféticos? Porque se forem dias proféticos, a gente pega a base da Torá, onde um dia que os espias ficaram peregrinando lá na terra equivaleu a um ano. Então a gente pode entender aqui que são 1260 anos que Israel ficaria como se fosse em cativeiro, como se fosse de luto, tá? E aí nós entramos num outro aspecto agora, lembrando que a gente vai conectar tudo, tá? Tessalonicenses, Apocalipse 11, agora a gente vai para o Apocalipse 13, depois que nasce da mulher o seu filho, que a gente entende que a mulher se refere a Israel e o filho se refere a Mashiach, surge então no capítulo 13, verso 1, fala sobre uma besta que emergia do mar, tá? O mar representa os povos, o mar agitado representa os povos. E essa besta, ela dominava sobre tinha 10 chifres, né? A gente entende que esses 10 chifres se referem a 10 reinos. Então essa primeira besta, ela dominava sobre 10 reinos. E se você vai ver na história de Roma, então Roma tinha 10 povos que ela dominava para formar então o poderoso Império Romano. Nós entendemos que essa primeira besta, ela se refere ao Império Romano, que surgiu ali por volta de 100 e poucos anos antes de Yeshua, no século II, e que terminou o seu poder máximo ali por volta do ano 300 e pouco, tá? Então essa primeira besta teve o seu poder muito forte desde antes de Yeshua até mais ou menos no ano 300 e pouco, a primeira besta. E aí a gente entende que a segunda besta, essa besta, ela surge de um poder que surge paralelo à primeira besta, que daí seria então ali no ano 300 e pouco, quando Constantino supostamente se converte à fé cristã, né, supostamente, surge ali um poder religioso, tá? Onde então uma parte do Império Romano, ela começa a ter a figura ali do Papa, tá? Então uma figura de alguém que começou a se declarar Deus na Terra, tá? Então até hoje entende-se que o Papa é um representante de Deus na Terra. E também a partir dali do ano 300 começou a ser de forma escritural, os costumes começaram a ser trocados, que veio de uma grande apostasia, que Paulo na época dele já falava que muitas pessoas estavam entrando com conceitos errados dentro da comunidade, e ali naquela época do ano 300 para o ano 400, aquilo começou a se tornar claro a esta apostasia. Começaram a mudar os mandamentos divinos,
as datas, que eram datas de mandamentos que vinham da Torá, a guarda do Shabat, elas começaram a ser estabelecidas a guarda do domingo. E ali então que nós entendemos que começou uma grande apostasia e também a perseguição ao nosso povo, ao povo judeu, ela se tornou mais forte, se tornou mais maciça, tá? A partir do ano 300 e pouco. Só que ainda tinha a figura do imperador, o poder político, representado a primeira besta, e tinha ali surgiu então o poder religioso, tá? Representado pelo Papa, que daí a gente entende que é o início da segunda besta, que elas coexistiram por um período. E daí então, lembra que eu falei para você que Roma dominava sobre 10 povos, 10 reinos? 3 desses povos começaram a fazer uma rebelião contra o Império Romano, quase destruindo o antigo Império Romano. Mas por volta ali do ano 500 e pouco da nossa época, esses 3 reinos que se levantaram contra o imperador, eles foram derrotados pela figura do Papa, tá? Quando o Papa derrotou o terceiro povo que se levantou contra os romanos, por volta ali do ano 500 e pouco, a gente entende que começou então esse período dos 1260 anos ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Só que são 3 anos e meio proféticos, tá? Então se você pega um ano e você pega esse ano e multiplica por 360, que é mais ou menos os dias do ano judaico, ano lunar, se você multiplicar 360 dias, que é o ano lunar, por 3,5, vai dar 1260 dias. Ou também 42 meses, né? Que um ano tem 12 meses. Daí então, se você fizer a multiplicação por 3,5 vezes 12, também dará, vai dar 42 meses, né? Então essas 3 profecias que falam de 42 meses, 1260 dias e um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, se refere a um mesmo período profético. E nós entendemos que esse período profético, ele vai então culminar quando o Papa derrota esse terceiro reino que está se levantando contra Roma, que Roma era 10 reinos, 3 caíram, e daí surge um chifre pequeno que faz blasfêmias contra Deus, e surge como se fosse o próprio Deus na terra. E tem o domínio sobre Jerusalém, sobre a Terra Santa, por séculos e séculos, tá? Por 1260 anos. E se você pegar, é muito interessante essa parte, esse último povo que foi derrotado pelo Papa, que se levantou contra o Império Romano, se você pegar dele até Napoleão Bonaparte, que foi aquele que tirou o poder papal e começou a tal Revolução Francesa, começou a dar direitos, começou então o surgimento da tal democracia através desta rebelião ali de Napoleão contra o Papa, e que os judeus começaram a ganhar certos direitos aos poucos, é claro, mas os judeus começaram a ter uma certa liberdade, tá? Surgiu a parte da liberdade religiosa e começou a separar a política da religião. Lembra que nós falamos das 2 bestas, tá? Então a primeira besta seria o Império Romano, até mais ou menos na época de Constantino, surgindo a figura religiosa tendo dois poderes, o poder político e religioso, mas o poder político ele foi perdendo força por esses 3 povos que se revoltaram, até que estava praticamente extinto, quando então o Papa destrói esse terceiro povo que se rebeliou contra Roma, e o Papa recebe nas suas mãos os 2 poderes, o poder político e o poder religioso. E aí então surge a segunda besta com todo o seu poder, tá? Que a gente entende que daí é representado hoje pelo Estado ali do Vaticano, essa segunda besta, tá? E algo bem interessante que no verso 18 fala da marca da besta, por mais que possa associar com outras numerações, tá? 666, mas se você pega a palavra em algarismos romanos, que está sobre a coroa do Papa, que é Victarius Filii Dei, vai dar esse número de 666. Veja que interessante. Então a gente entende que essa primeira besta e a segunda besta, ela se refere ao Império Romano com o poder político, na primeira besta, e a segunda besta se refere ao Império Romano com o poder político e o poder religioso. Onde então
já vinha muita perseguição contra os judeus, mas depois dessa época que o Papa assumiu os dois poderes, o poder político e o poder religioso, os judeus foram extremamente perseguidos e praticamente todos os direitos dos judeus deixaram de existir. Por isso que a gente fala que essa época ocorreu o não comprar e o não vender. Se você pegar inúmeros livros judaicos, você verá que na Idade das Trevas, nessa época do ano 800, do ano 1000, do ano 1200, 1500, os judeus eles eram proibidos muitas vezes de fazer comércio. Então o judeu não podia vender o seu boi para um gentil, também o gentil não podia vender o boi para um judeu. O judeu tinha regras, ele muitas vezes era separado, era segregado da comunidade, ele não tinha seus direitos. Muitas vezes em alguns países o judeu era proibido, somente o primogênito da família poderia se casar. Os casamentos também eram, de certo modo, mandados pela igreja romana, pela igreja católica, tá? Então essa perseguição ela foi muito forte sobre o nosso povo, sobre Israel. Desde essa época os judeus foram perseguidos séculos e séculos por séculos, né? Então uma perseguição ferrenha. Então nessa época a gente entende que foi proibido o comprar e o vender, tá? E daí quando você vai lá para a carta de João, João fala que tem surgido anticristos. Ele fala no plural, tá? Na verdade, o Shotem HaMashiach, além de representar pessoas, também representa um tipo de espírito que vai contra as coisas que o Mashiach ensinou, tá? Que acabam tornando o Mashiach um falso Messias. E entre elas, transformaram Jesus em Deus, tá? Então esse pensamento que Jesus é Deus, ele é um pensamento do anticristo, do Shotem HaMashiach. Esse pensamento que Cristo veio mudar a lei, transforma o Mashiach num falso Messias, Shotem HaMashiach. Então esse conceito é como se fosse um espírito, porque os próprios apóstolos falavam que o anticristo vem, mas eis que o anticristo já está, porque já tinha esses espíritos, quando começou a vir muitos gentios para a comunidade, começou então esse espírito do Shotem HaMashiach, tá? Então a gente vê aqui que lá no capítulo 11 fala que o templo ele seria dominado pelos gentios por 42 meses, mas nós entendemos que esses meses, se você pegar ele por dia, dá 1260 dias, nós entendemos que os gentios dominariam de forma ferrenha, de forma poderosíssima sobre Israel por 1260 anos. Lembra no começo da minha palestra que estava falando um pouco sobre que os romanos são descendentes de Edom, mas não só os romanos, como os italianos, no caso os italianos são, de certo modo, remanescentes dos romanos, né? Também os alemães e também o mundo islâmico, ele também tem uma ascendência de Edom. Então Jerusalém ou foi dominada pelos católicos, pelos cristãos, ou foi dominada pelos muçulmanos. E os dois vêm de Edom. Quando você vai para a figura da estátua de Nabucodonosor, ela é representada no final ali com as pernas de ferro, tá? Com os dedos de barro, tá? Então os dedos era ferro com barro misturado. A gente entende que essas pernas se referem ali a Edom, se referindo tanto ao mundo cristão da época, quanto também ao mundo islâmico, onde os judeus eram perseguidos de um lado para o outro, tá? Então, por isso que fala que Edom viveria pela espada. Também você verá que Edom brigava entre ele mesmo. Ele vivia pela espada. Então, o povo europeu é um povo guerreiro, é um povo que vivia pela espada, pelo conflito. Assim como também os povos ali, muçulmanos, também tinham muitos conflitos. E Israel estava no meio disto e era perseguido, e Jerusalém ficou sob o domínio de Edom. Tá? Jerusalém, durante todo esse período, ficou no poder de Edom. Então aquela parte que fala em Tessalonicenses, que viria uma pessoa que implantaria a apostasia, nós entendemos então que a besta são poderes, o poder primeiro político, depois a segunda besta, o poder político e religioso, e o anticristo é a pessoa que se assentava sobre essa besta. É aquela pessoa que dominava o Estado do Vaticano, tá? E eles mudaram os tempos e as leis. Muitas pessoas não percebem, mas até hoje nós vivemos de uma forma sob o Império Romano, de uma forma indireta. Ou seja, por exemplo, o nosso direito ele é baseado no direito romano.
Até hoje, o nosso direito é baseado no direito romano. Por mais que tenha uma mistura com o conceito bíblico, tá? Porque a grande meretriz, a grande Babilônia, que fala em Apocalipse, ela misturava coisas sagradas com coisas não sagradas e fez uma grande mistura. Isso que é a grande Babilônia, uma confusão, uma grande mistura, onde o inimigo ele pega conceitos verdadeiros com conceitos falsos. Então aí está, nós cremos que o anticristo ele já reina há muito tempo e que as leis do anticristo, de forma indireta, elas regem o mundo. Qual é o feriado que a maioria dos países comemora? A maioria dos países comemora. Qual que é o feriado, o dia de guarda? O domingo. Quando fala que a marca da besta estaria sobre na sua fronte, na sua testa, estaria sobre o seu braço, ele se refere ao quê? Que a mentalidade do anticristo estaria na mente das pessoas. Então os conceitos errados desta apostasia, elas estariam na mente das pessoas e nas obras das pessoas. Qual é o dia que a maioria das pessoas guarda hoje? Querendo ou não, até pessoas que não ligam para guardar um dia, eles acabam o quê? Guardando o domingo, de forma indireta eles guardam o domingo. Qual o dia que as pessoas, a maioria não trabalha? No domingo. Mesmo a pessoa que não é religiosa, ela acaba guardando o domingo. Esse domingo é só um exemplo. Nós temos a Trindade, por exemplo, que é um outro conceito, que prova que você está com os conceitos do anti-Mashiach, tá? Que quando você fala de Trindade, está indo contra o verdadeiro Mashiach, tá? E vamos explicar mais um pouco essa questão do poder político e religioso que o Papa tinha. Até tempos atrás, a maioria dos reis da Europa, eles eram ungidos e o seu reinado era estabelecido com a figura, com a mediação do Papa. Então o Papa ia lá e fazia, então tinha uma mistura do poder político e o religioso, que começou a ruir essa mistura do poder político e religioso de forma forte, de poder tirar e dar a vida, de não poder comprar e vender, quando Napoleão então tira esse poder e aos poucos começa uma revolução na Europa através disso que aconteceu e começa a separar o poder político, a política, ou o poder de armas, né, do poder religioso. Mas essa separação ela ocorreu, mas não de forma completa. Até hoje nós temos ainda uma certa mistura da política com a religião. E a maioria dos povos, no caso aqui da América, da Europa, elas acabam seguindo essas doutrinas que vêm da parte religiosa, querendo ou não, tá? Então hoje nós temos muitas coisas aí que o anticristo ele já está reinando. Então a nossa crença é que o anticristo já veio e que não é uma só pessoa e que são várias. E quando o Mashiach voltar, aí então ele destruirá o império da besta, a segunda besta, que continua tendo poder até hoje. A gente sabe que até mesmo na Segunda Guerra Mundial, infelizmente, houve influência dessa segunda besta com Hitler para matar os judeus. Houve um auxílio no começo, tá? Então hoje, até hoje, muitas coisas são influenciadas pelo que vem lá da segunda besta. Até hoje o mundo é influenciado pela figura que se assenta lá. E quando o Mashiach voltar, essa figura será tirada, tá? Então o Mashiach vai destruir essa figura. Jerusalém, por exemplo, é uma cidade que foi devolvida ao nosso povo, mas o domínio não é 100% do nosso povo. Os povos ainda, de certo modo, dominam sobre Jerusalém. Lá dentro de Jerusalém nós temos coisas de idolatria, tá? Nós temos igrejas com idolatria. Então a gente sabe que Jerusalém ainda não é livre. A gente sabe que o Império Romano ainda tem influência sobre a cidade santa. Mas Malachi, e agora para o fim o que nos aguarda então? Se não virá um anticristo, se nós não vamos 3 anos e meio para o céu, 7 anos para o céu, o que nos aguarda então para esse fim? Bom, para esse fim nos aguarda a angústia de Jacó, quando Jerusalém vai se tornar uma pedra pesada para as nações, e as nações decidirão subir contra Jerusalém para então tornar Jerusalém uma cidade universal, tirar os judeus, e haverá então a batalha do Armagedon, também conhecida como outro nome da guerra de Gog e Magog. A gente sabe que não terá o anticristo
no sentido de um homem que tentará colocar uma nova ordem mundial, porque ordem mundial, mesmo hoje, não tem nenhuma nação que domina 100%. Nós vemos as nações brigando e nunca vão chegar no consenso, desde a Guerra Fria até agora. Nós vemos hoje Estados Unidos e China, outros países também pelo meio. Não há uma união e não haverá uma união. Até a volta do Mashiach não haverá uma união forte para controlar o mundo. A única união que haverá será para ir contra a Cidade Santa, contra Jerusalém, tá? Isso sim vai ocorrer, tá? A gente sabe que a questão de Edom está dominando o mundo, tá? Tanto pela sua parte ali, podemos dizer ali pela parte dos povos que fazem parte da Europa, quanto também pela parte do mundo islâmico. A gente sabe que estão, aos poucos, o tabuleiro está se movendo contra Israel, tá? A gente sabe que as nações vão se voltar contra Israel. Então o que a gente aguarda é a angústia de Jacó. A gente sabe que na volta do Mashiach será como os dias de Noa, que fala lá em Mateus, ou seja, os gentios, o mundo em geral, terá conflitos, terá problemas climáticos, terá grandes catástrofes mundiais, mas os povos em geral eles estarão dando-se em casamento, vivendo uma vida tranquila, tá? Então a gente vê que cada passo acontece alguma coisa assim, que balança o mundo, mas em geral o povo continua vivendo, o povo continua se casando, o povo continua, entre aspas, curtindo a vida, né? Então o que acontece? O mundo em geral não vai mudar muita coisa. Agora as nações vão se voltar contra Israel. Não quer dizer que não terá alguém que vai encabeçar a guerra contra Israel, alguém que vai unir, no caso de Gog e Magog, para a guerra do Armagedon. Claro que provavelmente alguém se levantará e falará, vamos contra Israel, vamos subir contra Israel, porque Israel é o problema do mundo. Provavelmente vai ter alguém, mas pode ter certeza que o anticristo já veio e não será mais essa pessoa que vai fazer um levante contra Israel. Hoje tem grandes teorias de que o templo será reconstruído, mas pode ter certeza que dificilmente conseguirão reconstruir o templo, porque mexeu em Jerusalém, é guerra islâmica, é guerra mundial contra Israel, tá? Israel somente alguns judeus fazer oração, já tem as intifadas, já tem tantos problemas. Se Jerusalém começar a tentar construir o templo, pode ter certeza, começou então o Armagedon, começou o Gog e Magog, porque as nações não vão aceitar que Israel erga o seu templo. Espero que possa ter ficado claro. Lembrando, esse é um estudo resumido desse tema, é um tema longo e complexo, tá? Mas é um estudo resumido. Aí, permitindo o Eterno, na medida do possível, a gente vai fazer um novo estudo sobre esse mesmo tema, com as datas, explicando de forma mais em detalhes. Mas de forma resumida, tá? É isso que nós cremos agora para o fim dos tempos. A angústia de Jacó, as nações se voltando contra Israel. E claro que nessa batalha, quando as nações se voltar contra Israel, Israel terá que se defender. E quando Israel se defender, nós teremos coisas que nunca foram vistas antes, porque será uma guerra com armas muito fortes, armas nucleares, armas químicas, armas biológicas. Então a gente não sabe os efeitos que terá no mundo quando as nações se voltarem contra Israel. Israel terá que se defender. E a gente não sabe o efeito desse conflito. E daí entra o que acontecerá a muitas das grandes pragas que estão em Apocalipse, que daí então a gente sabe os efeitos que terá este conflito. Agora, do povo tentar dominar, ou ter uma nova ordem mundial, alguém dominando o mundo, isso não terá porque os povos não se entendem, tá? Quando a gente vê ali do último, o quarto império da estátua, ela era de barro e de ferro. O que isso quer dizer? A União Europeia, por exemplo, foi uma tentativa de unir os povos europeus num só bloco. Mas até hoje a gente vê que essa união é muito frágil. Ou seja, a gente vê que recentemente a Inglaterra saiu do reino da União Europeia. A gente vê que tem países que são fracos aí na União Europeia, tem países que são fortes, e eles não chegam no entendimento, eles vivem em intrigas. Então seria assim até o fim, e será um reino, o reino de Edom será um reino dividido, que viverá pela espada, viverá pelo conflito, até a volta do Mashiach. E que do reino de Edom até o reino do Mashiach, não tem um reino no meio, um reino mundial no meio, tá?
ou termina o reino de Edom, começa de forma direta o reinado do Mashiach. Espero que vocês possam ter entendido, tá? Esse é um tema complexo. A gente viu ali a questão de Tessalonicenses que esse apostasia já veio, esse homem iníquo se julgando ser Deus já veio, já houve uma mudança das coisas, já nós temos vários mandamentos da Torá que foram substituídos por outros mandamentos, tá? Cumprindo também o que está em Daniel, Daniel capítulo 7, versos 23 e 25, fala que ele mudaria tempos e leis, e isso já aconteceu. Não comprar e não vender já aconteceu com o nosso povo. Durante séculos e séculos, o nosso povo não pôde comprar e vender, e muitos dos seus direitos foram negados, né? Então, o nosso povo muitas vezes não podia comprar, vender, e isso já ocorreu, tá? Espero que tenha ficado bom o estudo, espero que vocês possam ter entendido, e o que nós aguarda agora então é a guerra do Armagedon, a guerra de Gog e Magog, quando as nações se voltam contra Israel. Não estamos esperando um reino mundial forte, isso nós entendemos que não ocorrerá, e a gente vê que o mundo nunca esteve tão dividido como está hoje, nunca esteve tão frágil, e ficará frágil até a volta do Mashiach. Pode ter certeza que não terá como países vão passar por um lado, países vão passar por outro, mas pode ter certeza que ninguém conseguirá unir esses povos. A única união é uma união assim, de poder, dominar o mundo, isso pode ter certeza que haverá divisões até o fim, tá? A única união que eles terão, e quem sabe que não vai ser unânime, tá? Mas será uma união de ir contra Israel. Então oremos por Israel, a gente sabe que isso vai chegar, sabe que é inevitável, Gog e Magog, mas que possamos pedir clemência e misericórdia ao Eterno, que possamos passar da melhor forma possível por esse período, se for esse período ocorrer na nossa época, tá? Então é isso, Shalom, Lehitraot e até logo.